Olá, girassol, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não poderia deixar de passar por aqui, né? O ano está terminando e nós temos aí mais 2 semanas. Como todos já sabem, toda terça-feira, às 18h30, nós postamos vídeos novos. Então hoje é dia 21 de dezembro e esse vídeo será postado no dia 23 de dezembro. E como tema não poderia deixar de ser, né, aqui através do nosso espaço de cura girassol, o nosso tema é o Natal entre aspas, porque na realidade nós queremos aqui falar sobre o maior acontecimento que já houve no planeta Terra, de forma superficial, claro, para que o vídeo não fique muito extenso, mas eu quero aqui falar do nascimento daquele ser que eu encho a boca para falar. Eu sou uma admiradora ferrenha. Se eu tenho um ídolo, esse ídolo é exatamente esse ser que trouxe tanta mudança. Mas antes de entrarmos então no nosso assunto de hoje, eu quero aqui pedir a você para que esteja aqui conosco até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se você é novo por aqui, é um prazer imenso contar com a sua energia, com a sua presença. E vamos pedir a você, caso você goste desse conteúdo, caso ele seja relevante para você, que você se inscreva em nosso canal e toda terça nós traremos aqui novidades para vocês. Então curta, compartilhe, dê lá o seu joinha, isso nos ajuda muito, porque assim o YouTube entende e divulga, compartilha os nossos vídeos com várias outras pessoas. Então eu conto aqui com o seu apoio, combinado? E antes de tudo e de mais nada, alegria, alegria, força, luz e sabedoria para mim, para você, para todos nós e principalmente para que possamos chegar até o fim deste ano, que está sendo muito desafiador, pesado, difícil mesmo. Eu não gosto de usar essa palavra, mas está sendo difícil, está sendo assim para mim. Eu imagino que está sendo assim para muitas outras pessoas, mas quando nós nos lembramos quem nós somos, isso passa com uma certa tranquilidade e vamos então chegando ao fim desse ano com uma tranquilidade maior. Lembrando que na verdade não é apenas uma mudança de ano, né? Não basta virar o calendário, eu preciso virar é aqui dentro de mim. Eu preciso mudar é aqui dentro de mim. É o meu modo de pensar, sentir e agir que precisa ser alterado e mudado para que de fato o ano mude, não é? Mas a nossa linguagem de entendimento é essa. É ano, é 2025, é hora, 60 minutos, é dia, é uma semana, é um mês, enfim, nós ainda estamos presos a essa questão do tempo. Então vamos lá. Eu senti muito de trazer para vocês uma fala com relação à questão do Natal. E aqui estamos nós à disposição dos nossos amigos, que com certeza são eles que nos intuem, são eles que querem, né, passar alguma mensagem. Eu, como fã ardorosa do Natal, quando chega setembro, eu já começo a entrar naquela vibe, naquela energia do Natal. Eu amo essa época e eu amo até mais do que a época do meu aniversário, que é em fevereiro, porque o Natal é uma época em que todos no planeta Terra, com algumas raríssimas exceções, a maioria gosta, a maioria sente, a maioria vibra numa energia diferente, numa energia de alta frequência.
numa energia de alegria, de esperança, solidariedade, fraternidade, é de amor. E nós aqui vamos falar muito do amor. Não o amor carnal, o amor afetivo, não, é o amor. Essa frequência que nos movimenta, que nos tira dos buracos que nós mesmos criamos e nos remete para a luz, para a vida, porque a vida é exatamente assim. Então, o Natal, como a maioria dos seres humanos estão voltados para essa energia gostosa, o planeta muda, né? Apesar de que nesse ano eu senti isso com uma intensidade menor, mas é porque eu não estou nos meus 100%. Mas uma grande parte entra numa faixa vibratória muito diferente. E isso acontece por quê? Porque não sou só eu, não é o meu vizinho, a minha vizinha, a minha família que está ali focado no Natal. Não, é uma grande parte do planeta. Então isso faz toda a diferença. E isso prova para nós, quando nós falamos que a egrégora, né, a união de várias pessoas com o mesmo objetivo, faz com que as coisas aconteçam com rapidez, com agilidade e de forma positiva. O Natal comprova isso para nós. Quando a grande maioria está com o mesmo foco, o mesmo direcionamento, tudo se modifica. Então fica aqui a pergunta, por que não vivenciarmos isso todos os dias, em todos os momentos da nossa vida e não só apenas no Natal? E é aí que nós queremos então falar um pouquinho desse ser maravilhoso que por muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos, se preparou para estar aqui na Terra conosco. Jesus, esse ser maravilhoso, ele se preparou por muitos e muitos anos, porque ele precisava estar aqui na Terra, e ele, como é um ser evoluído, maravilhoso, ele é pura luz, ele precisava adequar a sua energia à nossa. Então imaginem o trabalho, a entrega, todo o processo vivenciado para que esse ser fosse concebido por uma mulher que não poderia ser qualquer mulher, tinha que ser Maria, jamais seria a Giovânia, a Maria, a Sebastiana, a Adriana, não. Tinha que ser Maria, Maria de Nazaré. Essa expressão sublime de puro amor, de puro acolhimento e de puro aconchego. Cedeu o seu ventre confiante, mas tão confiante no plano divino, que ela não teve dúvida quando o anjo Gabriel falou para ela que ela iria conceber virgem, dentro dessa virgindade aí que a gente conhece, mas na verdade é uma pureza, né? Não é essa virgindade carnal, limitada, esdrúxula e podre que nós tanto valorizamos. Não, é a pureza, é o amor, é a base sólida. Maria tem assim uma força descomunal. Então, um ser da grandeza de Jesus não poderia jamais ser concebido por outra mulher. Tanto que o anjo Gabriel falou para ela, né? Que ela estava ali rodeada da luz do Altíssimo. Ela era escolhida entre todas as mulheres, e assim foi e assim é. E não podendo deixar de falar jamais do meu querido e amado José, que para nós, grande parte dos que trabalham com essa área de energia, sabemos que ele é muito conhecido no meio como nosso querido Saint Germain. Então José, ele também não poderia, Jesus não poderia ter também como pai ninguém mais e ninguém menos que José.
que vinha já se preparando há anos e anos, era um essênio, é um ser dotado de tanta sabedoria, de tanta força, de tanta coragem. E o que mais me emociona e me encanta é a entrega desses dois seres. Eles não titubearam, eles não tiveram dúvida. Se um anjo aparecesse para mim, eu não ia acreditar. E se ele falasse para mim que eu conceberia um ser de grande envergadura que seria lembrado para sempre, eu não ia acreditar. Eu não ia me entregar a esse plano porque eu sou limitada, eu tenho várias crenças, o medo ainda impera muito na nossa vida. E e Maria e José não, eles não titubearam, eles se entregaram, eles confiaram, eles abaixaram a cabeça e falaram que seja feita a sua vontade, Pai. E é exatamente nesse ponto que eu quero aqui focar com vocês, que nós ainda temos esse desafio de nos entregarmos totalmente à vontade do Pai. Porque a gente fala que a gente se entrega, a gente fala que a gente confia, a gente fala que a gente reza, ora, faz, que nada, balela. No fundo, nós estamos sempre ali com medo, nós estamos sempre deixando as nossas crenças nos vencerem, nós nos deixamos levar por um sistema que não quer que nós nos lembremos que nós somos presença divina. E foi Jesus quem falou isso. Vós sois deuses. Vocês foram criados à imagem e semelhança do Criador. E normalmente a gente não se lembra disso diante do desafio, diante da pedra que aparece no nosso caminho, diante da dor, diante das dificuldades. E esse sistema que aí está, ele quer realmente nos ver controlados pelo medo, ele quer nos ver sem conhecimento, totalmente limitados e invalidados. Por quê? Para que nós não sejamos deuses. Para que essa fala tão poderosa, e tão maravilhosa e tão potente e verdadeira de Jesus, o único ser perfeito que pisou nessa terra, disse: vós sois deuses. Então o sistema sabe que se nós colocarmos isso em prática, ninguém nos para, ninguém vai nos limitar, ninguém vai nos cercear a liberdade de ir e vir, de se expressar, de ser feliz, de optar pela forma de cura, pela forma de viver. Enfim, nós deixaremos de ser marionetes, que é o que nós estamos sendo aí há milênios e milênios. Então está mais do que na hora de nós abrirmos os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos e perceber, pelo menos questionar, perguntar: isso deveria ser assim? Essa forma aqui deveria ser essa? Será que não há outra possibilidade, não há outra resolução, não há como melhorar, modificar isso daqui? Porque o que nós estamos fazendo há milhares de anos é aceitar o que dizem, e a gente vai como ratinhos conduzidos por uma flauta, que a gente não sabe para onde é que essa flauta vai nos guiar, mas a gente vê uma fila e já quer entrar. E não questiona: eu preciso mesmo dessa fila? Eu preciso estar nessa fila? É isso o que eu quero para mim? É isso o que a minha essência, o meu espírito, a minha alma requer para que eu tenha uma vida harmônica, equilibrada e saudável, uma vida financeiramente abundante, uma vida abundantemente de paz, de segurança, de integridade. E por falar em integridade, já está também no momento de nós nos frearmos com relação a isso, né? É sermos inteiros e verdadeiros conosco e com os outros. Porque não adianta mais, o tempo urge, o tempo está curto. Não adianta mais eu ficar apontando dedos para este, para aquele,
para aquele governo, para aquela instituição, para aquela pessoa, para aquele irmão, sem olhar para mim antes. Então, se eu ainda recebo na feira um troco e ali tem 10 centavos a mais, que eu tenha a hombridade e a ousadia de passar por cima do meu ego e devolver aqueles 10 centavos. Eu só vou conseguir ser íntegra, por inteira, quando eu conseguir ser nos mínimos detalhes. E eu tô falando aqui de mínimos detalhes, mas você devolver um dinheiro que não é seu pro verdadeiro dono, isso não é um mínimo, né? Deveria ser obrigação. Deveria ser um princípio e um valor. Deveria não, porém está muito esquecido. Então, honestidade, hombridade, verdade, justiça estão muito abafados, esquecidos, e nós precisamos reativar tudo isso em nós, se é que nós queremos de fato um planeta pacífico, saudável, seguro e com tudo que nós merecemos, porque nós merecemos muito mais do que o que nós vivemos aqui, porque nós podemos muito mais. E querer é poder. Querer é poder. Escrevam aí para nós nos comentários, para ativar essa energia em você. Querer é poder. Porque a partir do momento que eu me permito, que eu busco, que eu recebo essas energias, eu consigo me lembrar, me empoderar de mim mesma e ter essa certeza, essa sensação de que querer é poder. E se eu quero, eu posso ser feliz, eu posso ser abundante, eu posso ser livre, eu posso ser o que eu quiser, não o que querem que eu seja. Eu não tenho que nada. Eu tenho sim que ser eu mesma. Eu tenho sim que estar em ressonância, em sintonia com a minha essência e com o que eu vim fazer aqui no planeta Terra. Então, é esta fala que nós queremos trazer aqui para que você vibre no Natal. Se lembre do aniversariante maravilhoso que é Jesus. Se lembre dos amigos, da família, dos presentes, da mesa farta, mas se lembre que isso não é tudo, porque isso passa. No dia seguinte já passou. O que mantém, o que retém e o que reverbera e permanece é essa harmonia, equilíbrio e unificação com Jesus, o Cristo. Porque Ele ainda é o nosso maior exemplo. É Ele o único ser perfeito que pisou nessa terra. Foi Ele quem baixou a sua energia para que chegasse até a nós num descomunal ato de amor. Porque Jesus, Ele é tão evoluído que Ele poderia falar para o Criador: eu não, deixa aquele povo lá se lascar. A escolha deles. Deixe que os humanos se virem. Foram eles que escolheram viver assim. Mas não. Seu amor é tão intenso, é tão profundo, que Ele baixou a sua frequência energética para conseguir chegar até nós. E Ele é e será para sempre o único ser perfeito a pisar nessa terra. Então agora, para encerrar o vídeo, que eu falei que ia ficar curtinho, já está ficando longo, eu quero aqui fazer com vocês uma oração linda do Natal místico que nós estamos fazendo junto do Templo Harmonia, do qual eu sou uma templária, uma devota.
Então, eu vou encurtar aqui a oração, para que ela fique bem sucinta e que ela resuma tudo o que nós queremos passar aqui para você. Então vamos lá? Lembrando que essa oração é do Natal Místico do Templo Harmonia. Nada nos deterá, nada nos atormentará, nada nos separará de Deus. Somos filhos de Maria, somos companheiros de José, somos um com Cristo e vamos todos realizar a vontade do Pai Altíssimo, como foi no princípio, agora e sempre. Amém. E Feliz Natal! Que seu Natal seja de paz, harmonia, leveza, desapego, sem ego, sem gastanças, sem exageros. Um Natal com equilíbrio e principalmente com a presença de Jesus. Eu desejo que sua família e você tenham esse ser abençoado e maravilhoso em seu lar. E para que você receba essa energia, esses códigos maravilhosos, escreve aí no nosso espaço de comentários: eu recebo, eu permito, eu aceito. Feliz Natal, girassol! Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal!